Oi pessoas, meus doentes preferidos! Aqui estamos novamente, estamos quase terminando os sistemas. Hoje vamos falar do sistema reprodutor e para hoje vamos falar dos dois, masculino e feminino. Vamos ver qual é o caso clínico de hoje para a gente comentar aí a respeito não só da parte de patologia, mas da anatomia. Vamos ao casinho de hoje, vamos ver o que vai apresentar de interessante pra gente aprender. Um casal, homem de 25 anos e mulher de 20 anos, chegou ao hospital com sintomas semelhantes: dor pélvica, ardência no canal urinário, pus, ela por corrimento vaginal, ele pelo canal da uretra. Nos exames laboratoriais observa-se a presença da bactéria Neisseria gonorrhoeae e Chlamydia trachomatis. Ainda foi diagnosticada com uma cervicite e uma gravidez ectópica, e ele uma prostatite e uma epididimite. Iniciaram a antibiótico terapia. Pergunta-se qual a divisão do útero, o que é uma gravidez ectópica, qual a relação entre próstata e uretra, quais são os órgãos internos do sistema reprodutor masculino e do sistema reprodutor feminino. Muitas perguntas, até pra gente entender aí quais os órgãos que compõem em cada região, principalmente quando a gente fala na parte interna. Bom, na primeira questão, pergunta-se lá a divisão do útero. Então, vamos aqui à imagem. Então, quando eu observo aqui o útero, né? O útero ele é um órgão que tem aproximadamente 7 centímetros de comprimento, tem um formato aí de uma pera de cabeça para baixo, né? Ou seja, uma área mais larga e uma área mais afunilada. Essa areazinha mais larga a gente vai chamar de fundo uterino ou fundo do útero. A maior porção do útero, né, que é essa porção mais central, eu vou chamar de corpo uterino ou corpo do útero. Nessa porção aonde o útero afunila, eu vou chamar de istmo uterino. E a porção que está na extremidade aqui, já próximo do canal vaginal, é a região conhecida como cérvice ou também conhecida como colo do útero. Por isso, no caso descrito, havia uma cervicite. Cervicite é a inflamação do colo do útero. Então aí, vendo as partes do útero e já sabendo que cérvice ou cervix é a região do colo do útero. A segunda questão pergunta aí a respeito de uma gravidez ectópica. Quando a gente observa o processo da fecundação, ele vai ocorrer na região da tuba uterina, bem numa regiãozinha conhecida como ampola da tuba uterina. Mas o desenvolvimento do zigoto vai ser na região do útero, no corpo do útero. Então, quando eu falo de uma gravidez ectópica, é quando o desenvolvimento do embrião, do zigoto, vai ocorrer fora da cavidade uterina ou fora do útero. Desses tipos de gravidezes, a gente vai ter 3 tipos que são os mais conhecidos. Eu tenho lá a gravidez chamada de gravidez tubária. Então, observando aqui na imagem, então aqui ó, eu tenho a cavidade uterina e aqui a tuba uterina. Então, bem nessa regiãozinha onde eu coloquei um xizinho, é a região da ampola. É aqui que acontece a fecundação. Depois que ocorre a fecundação, o zigoto ele vem até a região do corpo do útero, onde ele vai se instalar e vai ocorrer a gestação. Isso numa gestação normal. Na ectópica, ela vai acontecer fora da cavidade uterina. Então ela pode acontecer na própria tuba uterina, por isso gravidez tubária. Antigamente eles falavam gravidez nas trompas. Então a gravidez tubária é a mais comum, possivelmente seja necessário aí, né, o aborto, porque não há como o desenvolvimento do embrião acontecer nessa região. Eu posso ter a chamada gravidez ovárica, que vai acontecer no ovário. Então, ao invés do zigoto ser direcionado ao útero, ele foi no sentido contrário, né? Então ele chega lá na região do ovário. Ou ela ainda pode ser na própria cavidade abdominal. Então, os 3 tipos mais comuns aí da gravidez ectópica. Na maioria das vezes, estamos falando de situações que envolvem aborto pela incapacidade do desenvolvimento do embrião acontecer nessas regiões. Salve raras exceções onde existe a possibilidade, principalmente da gravidez abdominal, a possibilidade do bebê vir a termo, ou dar certo, ter o nascimento, completar aí
as semanas gestacionais. Quando eu olho aqui o útero, aproveitando, né, ó, além das partes do útero, eu ainda vejo que ele é dividido em camadas. Então a camadinha externa, né, o filetinho externo, a gente vai chamar de perimétrio, o músculo do útero, que é a sua maior porção, o miométrio, e a cavidade uterina, endométrio. O embrião era para se desenvolver no corpo do útero, do espessamento do endométrio. A gravidez ectópica vai acontecer fora da cavidade uterina. Aproveitamos para aprender mais uma situação comum, a chamada gravidez ectópica. Então, se aconteceu com você, procure aí o seu ginecologista, e talvez não seja nada tão grave, a não ser a expectativa e talvez a perda desta gravidez. A próxima questão falava qual a relação da próstata e a uretra. Acompanhando o desenho, a uretra masculina tem um comprimento relativamente grande, cerca de 20 centímetros de extensão. E obviamente que ela vai ter uma pequena porção partindo da bexiga urinária, e nesse meio do trajeto ela vai passando em outras regiões. Então por isso que a gente divide a uretra masculina em 4 porções. A primeira porção, que é a mais curta, que está aqui, ó, bem, né, no músculo da bexiga urinária, a gente vai chamar de uretra intramural. A próxima parte, grifadinho aí em amarelo, eu tenho a chamada uretra prostática, e a relação está aqui. Uma parte da uretra do homem passa por dentro da próstata. Então a uretra prostática, a próstata está aqui, ó, né, em cinza claro. Então a uretra está passando por dentro da próstata. Aí eu tenho uma pequena porção já na região de períneo, que é a uretra membranosa, e a uretra esponjosa percorrendo a extensão do pênis. Então 4 porções. Então qual a importância da gente saber essa relação? Porque como a uretra está passando por dentro da próstata, na chamada prostatite, que é o que está apresentando no caso, prostatite é uma inflamação da próstata. E se ela aumentar de tamanho, ela vai comprimir o canal da uretra, fazendo com que o homem tenha dificuldade na micção. Então ele vai ter dificuldade na hora de urinar. Então, uma das coisas que a gente sempre relata é que quando o homem envelhece, ou quando ele passa ali dos 60, 65 anos, a dificuldade de urinar, ou a retenção urinária, ela pode estar direcionada a uma hipertrofia de próstata. Então, se você já está nessa idade, ou se você não faz acompanhamento, procure seu médico para saber se está tudo bem com a sua próstata. Às vezes, a dificuldade de você urinar pode ser por isso. Fica de olho, velhinho. Na próxima questão, pergunta-se quais são os órgãos internos do sistema reprodutor masculino. Então vamos lá, vamos acompanhar aqui na imagem. Então eu tenho um corte sagital da região pélvica masculina. Então eu observo internamente a região do testículo, dentro do escroto. Eu vou ter aqui nesta porção aqui em cima do testículo um órgão chamado de epidídimo. Então o testículo ele produz o espermatozoide, o epidídimo vai fazer a chamada maturação, que é o desenvolvimento, né, de algumas estruturas da célula. Aí nós temos um canal percorrendo aqui, ó, que é o chamado ducto deferente. O ducto deferente é um canal que vai armazenar o espermatozoide que está sendo produzido. E este ducto ele vai até lá na porção atrás da bexiga urinária. A bexiga urinária está aqui, ó. E ela vai desembocar na chamada vesícula seminal. A vesícula seminal. Da vesícula seminal eu tenho o ducto ejaculatório, que vai também passar por dentro da próstata e vai desembocar na região da uretra. E nessa região eu vou ter a glândula bulbo-uretral, que faz a lubrificação do canal da uretra do homem. Então perceba que o homem ele tem muitos órgãos na parte interna. Então se for na imagem aqui, testículo, epidídimo, ducto deferente, a vesícula seminal, o ducto ejaculatório, a próstata e por dentro, né, passando por dentro da extensão aqui,
a região da uretra, igual a gente viu na imagem anterior. Para fechar, o sistema reprodutor feminino, também perguntando a respeito dos órgãos internos. A parte interna feminina, em relação à quantidade de órgãos, é menor. Então eu tenho lá, ó, a própria região do canal vaginal, aí depois eu vou ter o útero, dando continuidade à tuba uterina, né, ou as tubas uterinas, né, pensando bilateralmente, e a região dos ovários. Então eu tenho lá, ó, ovário, aqui a gente está falando só do lado esquerdo, ovário, tuba uterina, útero e o canal vaginal. Então está aí os órgãos do sistema reprodutor feminino. É isso, pessoas, estamos aí, mais um caso clínico, mais uma situação importante da gente conhecer. A gente sempre faz aí o comparativo entre a parte genital ou a parte urogenital entre homem e mulher, até para a gente conhecer aí os limites, os órgãos que delimitam a região. E aqui a gente aproveitou um caso clínico para falar um pouquinho dos dois sistemas. Mas fique esperto, o seu professor vai te perguntar um monte de coisa. Aqui é só para eu te dar uma luz, é só para falar, ó, legal estudar anatomia, patologia, estou super interessado em estudar. Mentira. Na próxima aula falaremos de mais um sistema. Vai ficar nervoso. Beijo, até a próxima.